bem, pessoal? Eu sou Rafael Epifânio, professor de Física do cursinho Ideia, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre termodinâmica. Bom, o que é termodinâmica, né? Se a gente olhar para a palavra, né, termo lembra o quê? Temperatura, lembra calor, e dinâmica lembra movimento, né? Algo que está mudando, alguma coisa dinâmica é uma coisa que está em constante mutação. Bom, o campo da termodinâmica se relaciona com a ciência da energia, com foco em armazenamento e processos de conversão de energia. Ou seja, essa dinâmica aqui da termodinâmica é a conversão de energia. Entenda aqui na parte da termodinâmica que essa energia vai estar relacionada com calor, tá? Então, quando eu falar aqui energia, entenda como calor, e esse calor ele vai ser transformado em outras coisas, em outros tipos de energia. Bom, e o estudo da termodinâmica ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele explica grande parte do comportamento das partículas do universo. A termodinâmica, apesar de aqui nós focarmos mais em coisas relacionadas ao nosso dia a dia, transferência de calor, ciclos termodinâmicos e esse tipo de coisa, as leis termodinâmicas elas são válidas para o universo. Então você consegue entender o funcionamento do universo inteiro com base na termodinâmica, com base nesse estudo, com base nesse campo da física, tá? Bom, mas para que nós possamos estudar a termodinâmica, nós precisamos primeiro entender o que é calor, né? Lembra que eu falei que energia era calor? Então, calor é toda energia trocada pelo sistema. E aí, o calor é positivo quando é recebido e negativo quando é liberado. Bom, como assim? Eu tenho um sistema e esse meu sistema é um sistema que ele pode receber ou liberar calor. Quando ele libera calor, tá vendo aqui? Eu tinha calor dentro do meu sistema e esse calor está saindo do meu sistema. Ele está indo para o que a gente chama de vizinhança. O que é vizinhança? É o que está externo ao sistema. Bom, se eu tenho calor e esse calor está saindo de dentro do meu sistema, eu vou ficar com menos calor, né? Então a gente diz que o calor é negativo. Ou seja, a variação de calor é negativa, tá? Já quando eu estou colocando calor no meu sistema, ou seja, eu estou aquecendo o meu sistema, estou dando calor, pode ser por uma chama, uma fogueira, um fósforo, enfim. Eu estou deixando meu sistema com mais calor. Ou seja, eu tenho mais calor dentro do meu sistema. O que é o que eu chamo de calor, é positivo, porque eu estou aumentando a quantidade de calor no meu sistema, tá? E além do calor, nós temos também a energia interna. Mas o que é essa energia interna, né? Bom, o nome já nos dá uma pista, né? Energia interna, você imagina que é uma energia que está dentro de alguma coisa, e ela é a soma de toda a energia cinética das partículas do corpo. Se eu tenho um determinado corpo, que é o meu sistema, quanto mais eu aqueço esse corpo, mais as moléculas elas se agitam. E se essas moléculas estão agitadas, elas adquirem certa velocidade, elas adquirem um movimento. E esse movimento é o quê? Energia cinética. Então, essa energia interna é o movimento não do meu sistema todo se movendo, mas sim das partículas que estão dentro do meu sistema se movendo lá dentro. E nós temos essa equação aqui, né? ΔU é o que? A variação de energia interna, ou seja, eu tinha uma energia interna inicial, uma energia interna final, e dessa forma eu consigo calcular a diferença do que eu tinha no começo para o que eu tinha no final. Bom, esse cálculo é feito com a seguinte equação, tá? 3 meios de nRT vezes ΔT. Viu que aqui eu tenho um ΔU e aqui eu tenho um ΔT? Bom, então nós podemos perceber que nós temos esses dois parâmetros aqui, né? O N, que é o número de mols, e o R, que é uma constante, a constante dos gases ideais. E nós temos um parâmetro que varia, né? Essa variação é o que? A variação da temperatura. Então, a variação da energia interna está relacionada, né? Ela é proporcional à variação de temperatura, o que faz sentido, né? Eu disse que quando as partículas são aquecidas, né? Aumenta essa energia cinética das partículas. Ou seja, quando aumenta a temperatura, quando eu aqueço essas partículas, elas aumentam a energia cinética. E essa energia cinética é a energia interna, tá? Bom, uma observação que é bem importante, tá? É que essa equação aqui, de 3 meios de nR ΔT, ela é para um gás monoatômico ideal. O que é um gás monoatômico ideal? Bom, a gente já sabe o que é um gás ideal, né? Mas o gás monoatômico ideal, como o nome já sugere, é um gás ideal que tem apenas um átomo. Bom, e agora vamos entender qual o conceito de trabalho na termodinâmica. Bom, o trabalho ocorre sempre quando um gás muda o seu volume. Bom, quando a gente fala de trabalho
em geral, a gente está falando de força vezes deslocamento, né? Só que aqui no caso da termodinâmica, essa força e esse deslocamento estão na forma de P vezes ΔV. O ΔV é a variação de volume do gás, ou seja, volume final menos volume inicial, e o P é a pressão. Bom, uma coisa que é importante que a gente entenda é que se o gás expande, o trabalho realizado pelo gás é positivo. E se o gás comprime, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Bom, vocês viram que inclusive eu coloquei em destaque aqui que o trabalho é realizado pelo gás, nesses dois casos. Por quê? Porque quando o gás está realizando o trabalho, se ele se expande, o trabalho que o gás realizou foi positivo, né? Ou seja, ele empurrou o que estava ao redor dele, ele empurrou alguma coisa. Já quando ele comprime, significa que ele foi empurrado, né? Ele diminuiu. Então o trabalho dele é negativo, tá? Mas é importante lembrar que esse aqui é o trabalho realizado pelo gás, tá? Pode ser que alguma questão fale de alguém realizando um trabalho no gás. Aí, no caso, vai ser o contrário, tá? Bom, e agora chegando na parte das leis da termodinâmica, vamos começar com a primeira lei, que é o seguinte: o calor recebido pelo sistema termodinâmico pode ser utilizado para a realização de trabalho e para a variação da energia interna. Ou seja, eu tenho um determinado sistema e eu estou aquecendo esse sistema, por exemplo. Quando eu aqueço um sistema, ou seja, quando eu forneço calor a ele, esse calor ele vai poder ser utilizado para duas coisas, tá? Esse calor pode ser utilizado para realizar trabalho, ou esse calor pode ser utilizado para aumentar a energia interna, ou seja, aumentar a energia cinética das moléculas, e pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso dar uma certa quantidade de calor e aí esse calor pode ser usado uma parte para realizar trabalho e outra parte para variação de energia interna. Bom, e existem alguns tipos de transformações que elas têm um comportamento específico, e é delas que eu vou falar agora, tá? Bom, a primeira é a isotérmica, ocorre em temperatura constante, a quantidade de calor recebido é igual ao trabalho realizado. Já na isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica, o volume é constante, ou seja, a quantidade de calor recebido é igual à variação de energia interna. Na isobárica, a pressão é constante, o trabalho ele depende tanto da variação de pressão quanto da variação de volume. Mas nesse caso, como a pressão é constante, nós podemos dizer que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, tá? E também tem a adiabática, que é quando não ocorre troca de calor. É um tipo de transformação em que não há troca de calor, tá? Ou seja, o Q é igual a zero, e então o trabalho ele é igual a menos a variação de energia interna. Bom, agora eu vou explicar por que isso aqui acontece na isotérmica, na isocórica e na adiabática, tá? Então vamos lá. Na isotérmica, o que acontece? Q igual a W mais ΔU. Bom, na isotérmica não ocorre variação de temperatura, né? Iso está relacionado com igualdade e térmico aqui está relacionado com temperatura, né? Bom, se a temperatura é constante, né, as moléculas elas não vão ficar mais agitadas, porque as moléculas ficam mais agitadas com o aumento da temperatura. O ΔU aqui é constante, as moléculas vão permanecer com a mesma energia cinética, tá? Então, se o ΔU aqui é igual a zero, se você colocar aqui na equação, né, substituir na equação, você vai ficar com isso aqui, né? Q igual a W mais zero, então fica Q igual a W, ou seja, a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho. Na isocórica, iso, né, também significa igual, e aí córica, volumétrica ou métrica significa que o volume permanece constante, tá? Bom, nela, o trabalho é igual a zero. Por que o trabalho é igual a zero? Porque o trabalho depende da variação de volume. Então, quando o volume não varia, ou seja, quando é uma transformação isocórica, o trabalho é igual a zero. Q igual a zero mais ΔU, ou seja, Q igual a ΔU, tá? Ou seja, a quantidade de calor recebida vai ser utilizada somente para variar a energia interna. Já na adiabática, não há troca de calor, né? Então, o calor aqui, o nosso Q, ele é igual a zero. Quando nós substituímos aqui na equação, nós ficamos com isso, né? A gente fica com zero igual a W mais ΔU. Quando você passa o ΔU para o outro lado negativo, você fica com W igual a menos ΔU. Bom, agora chegando na nossa segunda lei, que é a segunda lei da termodinâmica. Essa lei ela afirma que é impossível uma máquina térmica ter o rendimento de 100%. Ou seja, é impossível você utilizar toda a energia que você forneceu a uma máquina térmica
para realizar trabalho, tá? Sempre vão haver perdas. Nenhuma máquina térmica ela é perfeita, nenhuma máquina térmica vai conseguir transformar toda a energia que você forneceu em trabalho. Bom, e aí nós temos essa equação aqui, tá? Que é essa equação do rendimento. Já que a gente sabe que o rendimento não é 100%, como é que a gente calcula qual é esse rendimento? Bom, o rendimento é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Bom, o que isso aqui significa, né? O calor da fonte quente ele é o quê? Ele é o calor que você forneceu, ou seja, é a energia que você entregou para a máquina térmica. O que é o calor da fonte fria? É a energia que você perdeu. É a energia que não foi utilizada pela máquina térmica para realizar trabalho. Então, no lugar de realizar trabalho, ela jogou fora esse calor, jogou para a fonte fria, tá? Só que o calor da fonte quente, né, ele é o calor total inicial. Ou seja, o que essa equação está dizendo? Que o rendimento ele é igual ao calor que você utilizou para fazer trabalho, ou seja, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, que foi o que você utilizou para realizar trabalho, dividido pelo calor que você entregou no começo, né? Ou seja, isso aqui é uma razão, né? É a razão do trabalho realizado aqui em cima pela energia utilizada. E aí você pode pegar essa mesma equação e colocar dessa forma, tá? Ela é a mesma coisa. Então, se você quiser utilizar essa equação aqui do rendimento, elas funcionam da mesma forma, tá? Bom, a gente acabou de ver pela segunda lei termodinâmica que nenhuma máquina pode ter um rendimento de 100%, mas existe um rendimento que ele é chamado de máximo possível teórico, tá? E esse rendimento é o rendimento da máquina de Carnot. Bom, a máquina de Carnot é uma máquina ideal, teórica, e ela determina qual o rendimento máximo que uma máquina térmica poderia ter se fosse tudo perfeito, se fosse tudo ideal. Bom, então mesmo com tudo ideal, você não vai conseguir aproveitar toda a energia que você forneceu. E a máquina de Carnot te diz qual é o máximo que você poderia aproveitar. Essa equação aqui de rendimento, ele é o rendimento, nesse caso, da máquina de Carnot, tá? E esse rendimento, ele depende da temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Bom, então com essa equação aqui, você vê que você nunca vai conseguir um rendimento de 100%. Mas como a gente consegue ter um rendimento alto? Bom, para que o nosso rendimento seja alto, a temperatura da fonte fria tem que ser a menor possível e a temperatura da fonte quente tem que ser a maior possível. Porque quando você faz isso, esse número vai ficar cada vez mais próximo de zero, só que ele nunca vai chegar a zero, porque a gente não consegue chegar ao zero absoluto aqui, tá? Lembrando que essa temperatura aqui é em Kelvin, tá? Não é 0 graus Celsius, é 0 Kelvin. A gente não consegue chegar nessa temperatura. Bom, e na vida real, nas máquinas térmicas do nosso dia a dia, essa temperatura aqui ela está bem longe de 0 Kelvin, né? Geralmente essa temperatura aqui está próxima de 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente. Ou em alguns países mais frios pode estar um pouco mais próxima de 273, mas enfim, ela vai estar bem longe de 0 Kelvin. Então o que você pode fazer é aumentar a temperatura da fonte quente. Só que existem limites do quanto você pode aumentar a temperatura da fonte quente, né? Porque os materiais eles têm um determinado ponto de fusão, então se você aquecer demais um motor, uma máquina térmica, os metais dessa máquina vão fundir e ela vai deixar de funcionar. Bom, e o que isso implica no nosso dia a dia? Implica que as máquinas térmicas elas têm um rendimento relativamente baixo. Algumas máquinas térmicas maiores elas vão conseguir um rendimento maior, mas continua sendo bem longe do rendimento de 100% ou do rendimento de Carnot. Bom, e como é que é o ciclo da máquina de Carnot? O ciclo de Carnot é composto por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, né? Nós temos aqui no gráfico, essas em vermelho são as isotérmicas, tá? Ou seja, nesse diagrama PV, elas têm esse formato aqui, e essas em azul são as adiabáticas. E essa sequência tem uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, depois uma compressão isotérmica, e por fim, uma compressão adiabática voltando para a pressão e volume inicial, e aí como é um ciclo, né, isso se repete. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de termodinâmica. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos!